No mundo acelerado, onde todos correm para serem vistos, há um homem que caminha em silêncio. Ele não grita, não mostra seus planos, enquanto outros postam vitórias. Ele afia seu espírito. Seu arco não é feito de madeira, mas de intenção. E sua flecha, embora invisível, atravessa as distrações como nenhuma outra arma moderna. Antes do tiro, vem o treino. Antes da vitória, o invisível. Assim age o arqueiro zen. Ele entende que o que está por trás da performance não é o talento momentâneo, mas a disciplina invisível cultivada nos bastidores. A verdadeira força nasce onde ninguém aplaude, menos no silêncio da preparação. Imagine agora um executivo de sucesso que todos admiram. Chamam-no de gênio. Dizem que ele tem estrela, mas o que ninguém viu foram os anos em que ele acordou antes do sol, as vezes em que falhou e recomeçou. O arco invisível estava sendo curvado em segredo. Treinar é construir. O invisível é acordar cedo para ler, enquanto todos dormem. É repetir o mesmo gesto 1000 vezes até que o corpo o execute, como se fosse arte. É manter o foco, mesmo quando não há plateia. O mundo de hoje valoriza o espetáculo, mas o arqueiro zen ensina outra coisa. O que é grandioso raramente é barulhento. Um guerreiro não se prepara para a guerra quando ela começa. Ele vive como se a qualquer momento pudesse ser convocado. Por isso, quando o momento chega, ele já está pronto. Não reage menos, apenas age com precisão. Assim também é na vida. Quem espera o desafio para começar a se preparar já está atrasado. Você quer vencer? Então comece silenciosamente. Enquanto todos falam, treine. Enquanto todos se comparam, desenvolva-se. Enquanto todos duvidam, silencie e atire. A preparação silenciosa é como puxar a corda do arco. Quanto mais tensão, mais longe a flecha irá. Mas essa tensão não se mostra, ela se guarda. Ela se esconde. Ela se torna poder. O arco invisível está nas mãos de quem não desiste. É aquele gesto repetido 1000 vezes. É a leitura que ninguém vê. É o esforço que não rende curtidas. É o silêncio que constrói um guerreiro. No final, quando todos se perguntarem como você chegou lá. E lembre-se, o segredo da vitória não está no barulho da flecha. Está no silêncio que veio antes dela. Nos antigos campos de treinamento japoneses, os arqueiros não aprendiam apenas a mirar. Eles aprendiam a se alinhar. O mestre dizia: se sua alma estiver desalinhada, nenhuma flecha encontrará o alvo. Mas se sua alma estiver no eixo, você não precisa nem ver o alvo para acertá-lo. Essa sabedoria ultrapassa os muros do dojo e entra direto nos escritórios, nas ruas, nas casas modernas. Hoje, todos querem vencer, mas poucos sabem o que realmente estão mirando. Vivemos num tempo em que os alvos são impostos o tempo todo. Ter mais seguidores, comprar o carro do ano, bater a mita, ser admirado. Mas pare um instante e pergunte: esse alvo é meu ou foi colocado aí por alguém? O verdadeiro arqueiro não atira por impulso. E quando escolhe, o mundo inteiro se alinha à sua decisão. Imagine uma mulher comum, cansada da rotina, mas cheia de sonhos. Ela decide, um dia, mudar de vida. E começa a estudar, a economizar, a cuidar da saúde, a ler sobre investimentos, a criar seu pequeno negócio. Ela não quer provar nada para ninguém. Ela não quer competir com os outros. Ela só quer o próprio centro. E é isso que o arqueiro zen ensina. O alvo não é o outro. O alvo é o que faz sentido para sua alma. Quando você mira para agradar os outros, você erra menos mesmo quando acerta. Mas quando você mira naquilo que ressoa com o seu interior, você vence menos
mesmo antes da flecha sair. Há um ditado antigo que diz: a flecha que parte do coração sempre encontra seu destino. Na prática moderna, isso significa viver. Calm não é sobre trabalhar mais. É sobre trabalhar com propósito. Não é sobre ganhar mais. É sobre ganhar o suficiente para realizar o que você acredita. Você quer ser um mestre? Então, primeiro, descubra qual é o seu verdadeiro alvo. Ignore o ruído das redes. Ignore a comparação. Ignore a pressão para ser o que não é. Feche os olhos. Respire. Sinta dentro de você aquilo que é verdadeiro. Ali está o seu alvo. Ali está a sua direção. Ali está a única vitória que vale a pena. E lembre-se, não é o arco que decide para onde vai a flecha, é a alma. Há um momento exato, sutil, quase invisível, entre o esticar da corda e o soltar da flecha. É um instante onde tudo se decide e nada pode ser forçado. Os antigos chamavam isso de o instante da verdade. Não é o momento da ação em si, mas o instante anterior. O microespaço onde o guerreiro ouve o mundo, ouve a si mesmo, e então age com precisão. Na vida moderna, esse instante também existe. Está presente quando você decide se responde a uma ofensa ou se silencia com elegância. Quando decide se entra num investimento impulsivo ou espera mais um dia. Quando está diante de uma escolha difícil e ouve sua intuição antes da emoção. Dominar o instante é o segredo, mas o mundo não nos ensina a esperar. Nos ensina a reagir, a responder, repeat, a atacar antes de entender. Só que o arqueiro zen não ataca menos, ele observa. Ele sente o vento. Ele percebe a tensão do próprio braço. E quando tudo se alinha, ele solta. Viver assim é um exercício de atenção. Não se trata de lentidão, mas de presença. De não se perder em distrações. De perceber quando a hora chegou e não um segundo antes. Imagine agora um empreendedor. Ele tem uma ideia genial, mas sabe que ainda não é o momento. Ele observa o mercado, se fortalece, espera o vento certo. E quando os sinais se alinham, ele lança menos com elegância e impacto. E todos dizem: que sorte ele teve. Mas não, foi sorte. Foi timing, foi domínio do instante. Essa é a diferença entre o amador e o mestre. O amador age por impulso, o mestre age por sintonia. No mundo moderno, onde tudo é urgente, quem domina o tempo se torna rei. E você, tem escutado o seu instante? Tem sentido o vento antes de agir? Tem silenciado o ego antes de atirar? Porque às vezes a melhor ação é esperar mais um segundo. E às vezes, o segundo que você esperou é o que decide tudo. Lembre-se, não é o braço que acerta. É o instante entre o pulso e o vento. O arqueiro não nasce livre. Ele se torna livre por meio da disciplina. No início, tudo é duro. O arco pesa, os músculos doem, a mente se dispersa, o corpo quer desistir. Mas o mestre sabe, é no corpo que a mente começa a aprender. No Zen, não se fala apenas em pensar, mas em praticar. Porque a mente mente, mas o corpo registra a verdade. Cada repetição do gesto, cada respiração contida, cada flecha lançada sem vaidade é como uma gota de sabedoria escorrendo para dentro. A disciplina, não. Uma pessoa, ela é o caminho da liberdade. Num mundo onde tudo convida à distração, a disciplina é rebeldia. Enquanto o mundo diz, relaxa, você merece uma pausa. O guerreiro responde, minha paz não está na pausa, está na constância. Imagine um jovem comum, acordando às 5 da manhã. Enquanto os colegas dormem, ele treina, estuda, reflete.
não porque alguém o obriga, mas porque ele entendeu que o corpo, quando disciplinado, se transforma em ponte para algo maior. Ele não treina para ser forte, ele treina para ser leve. E essa leveza não vem do descanso, vem do domínio, vem do compromisso diário, da renúncia consciente, do ritual silencioso que transforma o ordinário em extraordinário. No Zen, o arqueiro treina o mesmo gesto por anos menos até que ele desapareça. Quando isso acontece, o gesto se torna natural. E quando o corpo está alinhado, o espírito se liberta. Assim também é na vida. Quando você domina seus hábitos, seus impulsos, seu tempo, você se torna livre. Liberdade não é fazer o que se quer, é ter controle sobre o que se faz. Você não precisa ser rígido, mas precisa ser fiel ao seu propósito. Você não precisa ser radical, mas precisa ser constante. Porque no fim das contas, não é o corpo que serve ao espírito. É o espírito que nasce do corpo treinado. Lembre-se disso. Disciplinar o corpo é o primeiro passo para libertar a alma. O arqueiro se posiciona, puxa a corda, respira e solta a flecha. Mas não se importa se ela acerta. Não porque ele seja negligente, mas porque ele aprendeu algo que o mundo moderno esqueceu. A obsessão pelo resultado é o maior obstáculo para a maestria. Quando o desejo de acertar se torna maior do que o gesto se corrompe. A mão treme, a mente se fecha. O corpo endurece, a flecha erra, porque o desejo de acertar é o medo de errar disfarçado. No Zen, o ensinamento é claro. Acertar o alvo não é a meta. Ser um com o gesto é o verdadeiro objetivo. Vivemos em uma sociedade viciada em metas, métricas e validação. Somos ensinados a só valorizar aquilo que dá certo, mas o arqueiro Zen nos diz: acertar é consequência, não propósito. Imagine uma artista que pinta por amor. Ela não se importa se vai vender o quadro. Ela apenas pinta menos, e isso a completa. A arte é o próprio alvo. E então, justamente por não se apegar ao sucesso, ela alcança o sucesso, porque sua expressão é livre, autêntica, verdadeira. Assim também, o arqueiro, ele atira com excelência, mas desapegado. No momento em que o gesto se torna puro, o acerto se torna inevitável. Isso vale para tudo na vida. O estudante que estuda para crescer, não só para tirar nota. Ou o empresário que cria com paixão e não apenas para agradar investidores. O pai que educa pelo exemplo e não para receber aplausos. Quem faz apenas para acertar, nunca acerta por inteiro. Quem faz com verdade, acerta mesmo sem querer. Mas atenção, isso não é negligência. É presença, é perfeição sem vaidade. É saber que o gesto verdadeiro já é completo em si. Você quer ser livre da ansiedade? Então solte a flecha menos e solte o resultado. Deixe que o gesto fale por você. Deixe que a ação seja plena, mesmo sem testemunhas. Deixe que o silêncio pestiro seja mais importante do que o alvo. Porque o arqueiro Zen sabe quanto mais evoca, precisa acertar, menos chances tem. Mas quanto mais inteiro você estiver no gesto, mais certeiro será. Para muitos, meditar é sentar em silêncio, fechar os olhos, respirar fundo, esvaziar a mente. Mas para o arqueiro Zen, meditar é mover-se com consciência. Não se trata de parar o corpo, mas de fazer com que o corpo se torne tão presente que o movimento vire oração. Cada passo é um mantra, cada gesto, um ensinamento, cada flecha lançada, uma oferenda ao invisível. Na vida moderna, somos ensinados a viver no automático. Fazemos, mas não sentimos. Agimos, mas não percebemos. Produzimos, mas esquecemos de existir.
O arqueiro zen desafia essa lógica. Ele anda com atenção, respira com intenção, treina o mesmo movimento todos os dias. Não para repetir, mas para mergulhar. Porque a verdadeira meditação não é o que você faz de olhos fechados, mas o que você mantém vivo enquanto os olhos estão abertos. Imagine uma cozinheira preparando o almoço. Ela corta os legumes com calma, ouve a panela com atenção, sente o cheiro, a textura, o calor. Ela está presente ali, inteira, naquele momento. Ela medita. Agora imagine um executivo digitando um e-mail, respondendo a mensagens, enquanto pensa em 10 tarefas ao mesmo tempo. A mente dele está em todo lugar, menos no corpo. Ele está ausente, desalinhado, disperso. E assim vive a maioria das pessoas, em ruído constante, sem perceber o próprio gesto. O arqueiro zen ensina. A precisão nasce da presença. O poder nasce da atenção. A paz nasce do gesto vivido por completo. Meditação em movimento é estar onde se está. É viver cada detalhe como se fosse o único. É transformar a ação comum em algo sagrado. Você pode meditar lavando louça, ou dirigindo, ou cuidando do corpo desde que esteja presente, desde que seu corpo e sua mente caminhem juntos. Porque quando o gesto e o espírito se tornam menos o mundo inteiro, se torna um templo. No fim, o arqueiro não atira apenas com as mãos, ele atira com a alma. E cada movimento se torna parte de um ritual maior. O ritual de estar vivo com verdade. A plateia espera algo grandioso. Amjiro Noa, uma postura heróica, um grito de guerra. Mas o arqueiro apenas se posiciona, levanta o arco, respira e solta a flecha com leveza. Simple san preciso, an silencioso, aletalan. Elegância do golpe simples está em sua economia. Nenhum movimento desnecessário, nenhum exagero, apenas o essencial, executado com maestria. No mundo moderno somos seduzidos pelo complexo. Achamos que quanto mais difícil, melhor. Quanto mais barulho, mais força. Quanto mais chamativo, mais eficaz. Mas o arqueiro zen ensina o oposto. A verdadeira força está naquilo que parece simples demais para impressionar, mas poderoso demais para falhar. Veja um mestre em qualquer área. O samurai que vence com um único corte. O programador que resolve um bug com 3 linhas de código. O sábio que cala onde todos falam. Eles não ostentam. Eles não complicam. Eles agem menos e ponto. Porque a simplicidade é o fim da sofisticação. Imagine um marceneiro experiente. Ele não precisa medir 10 vezes. Seu olhar já conhece a madeira. Seu corte é direto. E seu silêncio é cheio de autoridade. Agora imagine alguém começando, cheio de ferramentas, manuais, inseguranças. Tenta impressionar menos, mas erra no excesso. Esse é o paradoxo. No início, buscamos complexidade para parecer profundos. Com o tempo, buscamos simplicidade para sermos verdadeiros. O arqueiro zen não está interessado em parecer bom. Ele está interessado em ser inteiro. Por isso, ele reduz, refina, corta o que sobra a cada treino. Ele busca tirar um detalhe, mais menos até restar apenas a essência. A simplicidade é o último estágio da maestria e também o mais desafiador. No mundo atual, onde tudo é performance, escolher o simples é um ato de coragem. Falar pouco, mas com peso. Agir direto, mas com compaixão. Viver limpo, mas com propósito. Você quer ser ouvido? Então fale menos. Você quer ser lembrado? Então haja com leveza. Você quer ser grande? Então seja simples, porque o golpe mais elegante é aquele que parece pequeno, menos, mas muda tudo.
O aprendiz entra no dojo pela primeira vez. Elsa em vencer, impressionar, mostrar que é diferente. Mas o mestre o observa em silêncio e sorri, porque sabe, a primeira batalha do guerreiro não é contra o mundo, é contra si mesmo. Mais precisamente, contra o ego. O ego é aquela voz que diz: você precisa provar, você precisa ser admirado, você precisa vencer a qualquer custo. É ele quem transforma o arco em espetáculo, a flecha em vaidade, o treino em competição. Mas o arqueiro zen sabe quem atira para mostrar poder revela apenas fraqueza. Vivemos em um tempo onde o ego é alimentado o tempo. To-do, curtidas, status, comparações, conquistas, tudo gira em torno da imagem. Mas o ego é insaciável. Ele sempre quer mais. E quanto mais você o alimenta, mais ele te controla. Imagine um empresário que conquistou tudo, mas vive inquieto. Ele não consegue parar. Precisa provar que ainda é o melhor, o mais forte, o mais relevante. Mas no fundo, ele está exausto, porque não luta mais por propósito. Luta por aprovação. Enquanto isso, existe o guerreiro silencioso, Aquil, que vence, mas não alardeia, que sabe o valor de suas conquistas, mesmo sem aplausos, que não compete menos, apenas cresce. Esse é o verdadeiro arqueiro zen. Ele enfrentou o ego e venceu, mas não com força, com humildade, porque o ego se nutre de orgulho, mas morre de fome quando encontra silêncio e presença. Você quer dominar o arco? Comece dominando a si mesmo. Olhe para dentro, questione seus impulsos, revele seus medos. O ego teme ser esquecido, ignorado, vencido. Mas a alma não precisa vencer, ela apenas quer ser. Ser inteira, ser livre, ser verdadeira. E só quando o ego se cala, o gesto se torna puro, a flecha se torna leve e o guerreiro, enfim, se torna real. Lembre-se, antes de vencer qualquer adversário, derrote o único que vive dentro de você. O aprendiz olha para o mestre e pergunta: quando saberei que estou pronto? O mestre, sem levantar os olhos, responde: quando parar de perguntar. A ansiedade de acertar logo, de alcançar rápido, de se destacar cedo, é compreensível. Vivemos em uma era imediatista. Queremos o destino menos, mas ignoramos a trilha. Mas o arqueiro zen sabe, a flecha só voa longe quando o arco está bem ajustado, e isso leva tempo. É preciso confiar no arco, confiar que com o tempo ele se tornará uma extensão do seu corpo. Confiar que o processo é lento, mas exato. Confiar que o gesto repetido 1000 vezes não é perda de tempo, é lapidação. Fé no processo é a arma dos sábios. Imagine uma mulher que decide mudar de vida. Ela quer ser mais saudável, mais consciente, mais livre. Mas nos primeiros meses, nada muda. O corpo demora a responder, a mente vacila, a rotina desafia. E mesmo assim, ela continua, passo a passo, gesto a gesto, dia após dia. Não porque tudo esteja dando certo menos, mas porque ela confia no arco. Confia no caminho. Essa confiança é o que diferencia o guerreiro do impaciente. O impaciente desiste ao primeiro erro. O guerreiro respira fundo e tenta de novo. O impaciente duvida de si. O guerreiro lembra que todo grande mestre já errou 1000 vezes. O impaciente olha para o alvo e se frustra. O guerreiro olha para o gesto e encontra paz. O arco representa o tempo. E o tempo exige respeito. Não se apressa um bambu a crescer.
não se apressa amanhã a nascer, e não se apressa um guerreiro a florescer. Você quer vencer? Então pare de exigir resultados imediatos e comece a honrar o processo. Porque quando você confia no treino, no esforço diário, no caminho silencioso, o acerto vira consequência, a vitória inevitável e a maestria um destino natural. Lembre-se disso. Confie no arco, mesmo quando ele parecer pesado, mesmo quando a flecha falhar, porque o arco bem cuidado, com o tempo, sempre leva a flecha mais longe. O salão tá cheio, todos falam, gesticulam, tentam ser ouvidos, mas quando o mestre entra, ele não diz nada, e ainda assim, todos se calam. Esse é o poder da presença, a autoridade que não precisa de voz, a liderança que nasce do silêncio. No mundo moderno, confundimos liderança com comando. Acreditamos que quem fala mais alto lidera, quem impõe domina, quem grita convence. Mas o arqueiro Zen ensina outro caminho. O verdadeiro líder não comanda menos, ele inspira. Não controla menos, ele contagia. Não impõe respeito, ele se torna digno dele. A presença do guerreiro se constrói no invisível, no modo como ele escuta, no modo como ele age sem se exibir, na calma que emana em meio ao caos. Imagine um pai que, diante da birra do filho, não grita, apenas observa, respira, espera, e então, com poucas palavras, acalma o que parecia incontrolável. Ou uma mulher que lidera uma equipe, ela não precisa afirmar autoridade. Ela é a autoridade, porque vive o que prega. Chega antes, ouve mais, assume errors, compartilha méritos. Presença é isso. Coerência entre gesto, palavra e energia. É o silêncio que carrega peso. É o olhar que comunica confiança. É o comportamento que, sem esforço, mostra o caminho. E o mais interessante, quem tem presença raramente precisa se explicar. O arqueiro Zen não precisa contar quantas flechas já lançou. Seu arco diz tudo. Seu silêncio fala mais alto que qualquer discurso. Você quer liderar? Então comece cultivando a sua presença. Esteja em Tairo, onde estiver. Escute sem ansiedade de responder. Fale menos, mas com mais verdade. Cuide da sua energia. Menos ela entra no ambiente antes de você. Porque no fim das contas, o verdadeiro som da liderança não é a voz, é o silêncio carregado de sentido. E quando todos esperam barulho, é aquele que se cala com sabedoria, que se torna impossível de ignorar. A flecha voa, e era o alvo o som. Seco do impacto fora do centro, ecoa no silêncio do dojo. O aprendiz abaixa a cabeça, frustrado, mas o mestre permanece sereno e diz: agora sim, você começou a aprender. Porque no caminho do arqueiro, sem errar, não é o oposto de acertar. Errar é o caminho até lá. No mundo de hoje, o erro é tratado como fraqueza, como algo a ser escondido, evitado, corrigido às pressas. Mas a verdadeira sabedoria, menos aquela que dura, vem justamente de quem teve coragem de errar com presença, errar com consciência, errar com humildade, errar e continuar. Imagine um violinista que erra uma nota em plena apresentação. Diante de milhares de olhos, ele para, respira e recomeça. Não tenta disfarçar, não foge do erro, ele o transforma em parte da melodia. É isso que o guerreiro faz. Ele aceita o erro como parte da dança, como parte do treinamento, como parte desse. A flecha que não atinge o alvo revela mais do que a que acerta. Ela mostra a inclinação do corpo, a pressa na respiração, o desalinhamento da mente. E cada erro se torna um espelho, a mapa
um mestre silencioso apontando o que precisa ser ajustado, porque o erro sincero é um mestre honesto. Já o acerto por sorte engana. Vivemos tempos de culto à perfeição, perfis impecáveis, carreiras meteóricas, sucesso embalado para consumo rápido. Mas o arqueiro zen segue outro caminho. Ele celebra a tentativa, valoriza o processo e honra cada falha como semente da excelência. Você quer evoluir? Então abrace seus erros como aliados. Analise cada um com curiosidade. Aprenda com cada tentativa e continue, sempre continue. Porque quem teme o erro paralisa. Quem acolhe o erro progride. Errar com consciência é melhor do que acertar por acaso. E quem entende isso cresce mais rápido, porque cresce de verdade. Lembre-se, não tenha pressa de acertar. Tenha coragem de errar com sabedoria, porque só quem erra com presença aprende a acertar com alma antes da batalha começar, antes da flecha ser encaixada, antes do primeiro passo ser dado. O arqueiro zen respira, não porque esteja com medo, mas porque ele sabe: quem respira bem decide bem, quem respira mal ataca no escuro. Vivemos num tempo em que a pressa se tornou virtude. Responder rápido, anagir antes. Produce Sam. Pausa, mas o guerreiro sabe: a ação sem respiração é desespero disfarçado de eficiência. A respiração não é apenas biologia, é sabedoria corporal, é alicerce emocional, é preparação espiritual. Imagine um cirurgião prestes a fazer um corte decisivo. Ele não corre, não se exalta. Ele inspira, fecha os olhos por um segundo e então, com mãos firmes, age. Esse segundo de pausa vale mais que 1000 horas de técnica. Ou pense em uma mulher prestes a enfrentar uma discussão delicada. Ela não entra armada com palavras. Ela respira, escuta, espera o momento certo de falar. E por isso, quando fala, transforma o ambiente. A respiração é o intervalo sagrado entre impulso e sabedoria. É nesse espaço que o guerreiro se alinha, o corpo relaxa, a mente se limpa, a intenção se revela. O arqueiro zen não apenas puxa a corda, é o puxa o ar. Ele enche os pulmões não apenas de oxigênio, mas do clareza, porque quem respira bem vê melhor. Quem respira fundo atira com precisão. Você quer agir com firmeza? Comece respirando com consciência, não só nas grandes decisões, mas no cotidiano. Antes de responder uma crítica, respire. Antes de tomar uma decisão difícil, respire. Antes de começar o dia, respire. Não um suspiro de cansaço, mas uma respiração de presença. Uma pausa que te devolve a si mesmo. Lembre-se, a guerra começa antes da primeira flecha. Começa dentro. E quem domina o fôlego, domina o gesto, domina a palavra, domina o momento. No começo, tudo é técnica. A posição dos pés, a força no braço, a forma de puxar a corda, o jeito de soltar a flecha. Cada detalhe importa. Cada movimento é analisado. O aprendiz vive preso à forma, mas o tempo passa. Os gestos se repetem. O corpo aprende. E, então, algo mágico acontece. A técnica desaparece, não porque foi esquecida menos, mas porque foi incorporada. O guerreiro já não pensa no que faz. Ele apenas faz, com naturalidade, com fluidez, com leveza. É como se o gesto saísse direto da alma, sem passar pela mente. Esse é o ponto onde muitos desistem de chegar, porque exige tempo, entrega e paciência.
Mas é também o ponto onde os verdadeiros mestres começam. Quando a técnica some, nasce a arte. Imagine um dançarino. No início, conta cada passo, olha para os pés. Karate sofre para parecer natural, mas anos depois, ele entra no palco e o corpo simplesmente dança, sem pensar, sem esforço, sem medo. É ali que o público se emociona, não com a técnica, mas com a verdade do movimento. Ou pense num orador. Antes, ensaiava cada palavra. Agora, fala com o coração e toca as pessoas. A técnica é como uma bengala. Ajuda no começo, mas deve ser deixada quando se aprende a caminhar. No caminho do arqueiro zen, a técnica é fundamental, mas não é o destino, é a ponte. O gesto perfeito não é o mais calculado, é o mais liberto. Você quer se tornar mestre em algo? Então sim, estude a técnica, treine, repita, corrija, refine, mas amdaia, confie, solte, deixe que o corpo haja, some control. Deixe que o gesto se torne extensão da sua essência. Deixe que a técnica desapareça menos, para que a arte nasça. Lembre-se, o verdadeiro arqueiro não pensa em como atirar. Ele apenas atira menos, e a flecha encontra o destino. Porque o que vem da alma sempre encontra o alvo. O arqueiro ergue o arco, a flecha voa. Acerta o alvo menos com precisão, mas o alvo não se quebra, não sangra, não é destruído, porque o golpe foi dado com intenção e com compaixão. No mundo moderno, vencer virou sinônimo de esmagar, de eliminar o oponente, de humilhar quem erra, de mostrar quem manda. Mas o guerreiro zen pensa diferente. O objetivo não é ferir, é transformar. O golpe não precisa ser violento para ser eficaz. A palavra não precisa ser dura para ser firme. A ação não precisa ser barulhenta para ser poderosa. Imagine um professor diante de um aluno arrogante. Ele poderia gritar, rebaixar, expô-lo, mas ele escolhe outro caminho. Corrige com firmeza e com respeito. Ensina com autoridade, mas com empatia. E no final, o aluno aprende, não pela dor, mas pela abertura. Isso é golpear, sem ferir. Ou pense em um empresário numa negociação. Ele pode explorar o lado mais fraco, pode usar sua vantagem até o limite, mas decide ser justo, ganhar e deixar o outro ganhar também. Essa é a verdadeira maestria. Usar a força com sabedoria e não com vaidade. O guerreiro zen entende que todo oponente é na verdade um espelho e que ferir alguém é ferir a si mesmo. Por isso, cada gesto seu é afiado menos mas limpo, forte menos mas justo, implacável menos, mas nunca cruel. Você quer vencer com honra? Então aprenda a controlar sua força. Use suas palavras como flechas, certeiras, mas nunca venenosas. Use sua inteligência como lâmina, cortante, mas nunca arrogante. Use sua liderança como escudo, protetora e não esmagadora. Porque ferir é fácil. Qualquer um pode destruir, mas poucos sabem transformar. Golpear sem ferir é a arte de impactar o mundo, sem deixá-lo em ruínas. Lembre-se, o mestre não é aquele que vence todos, mas o que vence com tamanha grandeza, que até o adversário respeita. No campo de batalha, o arqueiro zen não atira pelas palmas, não busca medalhas, não se curva diante de aplausos. Ele não age por reconhecimento, ele age por honra. E aqui está a verdade mais profunda. A honra não é um prêmio, é uma escolha. No mundo onde o que vale
é o resultado. A rana parece um luxo ou até uma fraqueza, mas ela é, na verdade, o eixo invisível que mantém o guerreiro inteiro. A honra é o que você faz quando ninguém está olhando. É o não que você dá, mesmo podendo dizer sim. É o contrato que você cumpre, mesmo sem testemunhas. A honra é viver em paz com o espelho. Imagine um homem diante de uma oportunidade suja. Bastaria um pequeno desvio, uma assinatura, um silêncio, um atalho. Ninguém saberia, mas ele saberia. E por isso recusa, porque seu valor não está no que ele conquista, mas em como ele conquista. Ou pense numa mulher que, ao ser traída no trabalho, poderia revidar, poderia humilhar, se vingar, expor, mas escolhe o caminho mais difícil: seguir em frente com dignidade. Essa é a marca do verdadeiro guerreiro. É o pôr de tudo, mas escolhe o que é certo. A honra não é moldada pelos outros, é moldada por quem você decide ser. Mesmo cansado, você cumpre sua palavra. Mesmo em vantagem, você joga limpo. Mesmo tentado, você escolhe o caminho estreito. Porque, no fim das contas, tudo passa. O sucesso, o dinheiro, a fama. Mas o modo como você viveu, isso fica. Você quer ser respeitado. Seja honrado. Você quer deixar um legado. Viva com princípios, voca queer pós, durma com consciência limpa. A honra não é troféu, é trilha, é fundação, é a armadura invisível que protege sua essência, do mundo e de você mesmo. Lembre-se, você pode conquistar o mundo, mas se perder a si mesmo no processo, você perdeu tudo. No alto da montanha, o arqueiro permanece imóvel. O arco já está armado, a flecha pronta, mas ele não atira. O vento ainda sopra contra. O alvo ainda respira movimento. E o guerreiro sabe: a pressa faz errar. A paciência, acertar. Vivemos numa era do imediatismo. Tudo é para agora. Tudo é urgente. Tudo tem que render em segundos. Mas o arqueiro zen caminha em outra direção. Ele entende que o tempo não é inimigo, é aliado. Porque tudo que é grande leva tempo. Tudo que é verdadeiro amadurece. Tudo que é eterno nasce da espera. Imagine um agricultor que planta com pressa, enterra a semente e já quer colher. Molha demais, não respeita o ritmo da terra. O que acontece? A planta morre, sufocada pelo excesso. Agora pense em quem planta e confia que o prepara o solo, cuida, espera. E um dia, sem alarde, vê a colheita florescer. O guerreiro de verdade é aquele que sabe esperar. E enquanto espera, ele se prepara. Ele não é passivo, ele não cruza os braços. Ele afia a mente, refina o gesto, alinha o espírito. A paciência do guerreiro não é tédio, é estratégia. Porque ele sabe que o mundo gira, que as condições mudam e que quem está pronto, quando a hora chega, vence. Você quer alcançar algo grande, tenha pressa na disciplina, mas paciência no resultado. Trabalhe como se a vitória fosse amanhã, mas espere como se ela viesse daqui a um ano e receba como se já estivesse preparado há décadas. A paciência não é fraqueza, é força contida. É saber que não se trata de quando, mas de como você chegará lá. Lembre-se disso, a flecha mais precisa é aquela que esperou o vento certo. Todo dia, o mesmo gesto, o mesmo arco, a mesma posição dos pés, a mesma respiração. Para o observador impaciente, parece tédio. Para o guerreiro zen, é liberdade. Porque repetir não é ser mecânico, é tornar-se mestre. Vivemos num tempo que idolatra o novo, a novidade, a distração,
o próximo passo, o próximo curso, o próximo projeto. Mas o arqueiro zen sabe, só se domina o mundo quando se domina o gesto, e o gesto só se domina pela repetição. Repetir é mergulhar mais fundo a cada ciclo, é perceber o que antes era invisível, é sentir dentro do corpo o que antes era apenas técnica. A repetição não é prisão, é lapidação. Imagine um calígrafo japonês que escreve o mesmo ideograma 1000 vezes. À primeira vista, são iguais, mas para ele, cada traço é uma conversa nova, cada linha é um espelho, cada repetição, um passo em direção ao invisível. Ou pense em um atleta de elite. Todo dia ele corre os mesmos quilômetros, faz os mesmos movimentos, ajusta o mesmo milímetro. O mundo vê isso como rotina, mas ele sabe. A excelência mora no detalhe, e o detalhe só se revela a quem repete. A mente comum quer variedade, a mente do guerreiro busca profundidade. Você quer ser extraordinário? Ame a repetição. Treine até que o gesto desapareça. Repita até que o corpo haja por sabedoria, não por esforço. Faça o mesmo, mas com mais consciência, mais presença, mais entrega. Porque cada ciclo te leva mais perto da essência. Cada retorno é um avanço. Cada repetição te liberta da ilusão e te aproxima da maestria. Lembre-se, quem foge da repetição nunca sai da superfície, mas quem abraça o gesto diário chega ao centro de si. No início, o arqueiro mira no centro de um círculo desenhado. Treina para acertar o ponto exato. Acha que o alvo está fora, mas com o tempo ele percebe: o alvo está em todo lugar, e principalmente dentro de si. A jornada do guerreiro não se limita ao campo de treino, não termina quando a flecha atinge o centro. Pelo contrário, ela apenas começa, porque o verdadeiro desafio não é acertar o alvo de madeira. E o alvo na vida, falar a coisa certa na hora certa, respirar fundo diante do caos, ser justo quando seria mais fácil vencer no grito, ser leal mesmo quando ninguém exige, permanecer calmo quando tudo diz reaja. Cada instante é um alvo, cada decisão é uma flecha, cada atitude é um disparo. O mundo moderno separa as coisas. Aqui se trabalha, ali se descansa, agora se finge, depois se mostra. Mas o arqueiro zen vive inteiro, em qualquer lugar. Ele sabe que a maneira como ele trata o porteiro do prédio é tão importante quanto o que ele diz para um rei. Porque para o guerreiro verdadeiro, não existem momentos menos importantes. Tudo é sagrado, tudo e treino, tudo e flecha. Imagine um monge varrendo o chão de pedra. Poderia fazer com pressa, mas ele faz com entrega. Cada varrida como um gesto com um arco. Cada partícula de poeira é um alvo. Ou pense em uma mulher lidando com seu filho pequeno. Em vez de reclamar, ela respira, ensina, corrige, ama. E ali, naquele gesto simples, ela acerta o coração da vida. Você quer acertar o alvo? Então pare de procurar um lugar perfeito para isso. O alvo está onde você está. No trânsito, quando alguém te corta, no mercado, quando alguém te trata mal, no seu trabalho, quando ninguém reconhece o que você faz, no silêncio da madrugada, quando só você sabe o que está enfrentando. Esses são os alvos mais difíceis e os mais nobres, porque não exigem pontaria, exigem presença, exigem consciência, exigem escolha. Lembre-se, a flecha não é só a ação, é a intenção por trás dela.
E quando sua intenção estiver alinhada, não importa onde você esteja, o mundo inteiro se tornará seu dojo. E cada momento, seu alvo, a flecha acerta o alvo, precisa, silenciosa. Mas ninguém estava olhando. Não houve aplauso, não houve celebração. Apenas o gesto certo, na hora certa. E isso basta. Vivemos em um tempo em que tudo precisa ser visto para existir, onde a vitória só parece real se for postada, onde o valor é medido em curtidas, onde, ao conquistá-lo, sem testemunhas, parece insignificante, mas o arqueiro Zen sabe. A maior vitória é aquela que acontece no invisível, quando só você sabe o quanto lutou para conquistá-la. Vencer sem que ninguém veja é ato de grandeza, é prova de maturidade, é força silenciosa que não precisa de palco porque já tem raiz. Imagine um homem que depois de anos de dor, perdoa em silêncio, sem chamar ninguém, sem anunciar, sem alarde. Ou uma mulher que vence uma crise de ansiedade sozinha de madrugada, com coragem e respiração. Ninguém verá. Ninguém vai comentar, mas dentro dela foi uma batalha vencida. E isso muda tudo. Essas são as vitórias que realmente transformam. Não exigem holofotes, não pedem medalhas. Acontecem no campo invisível, o mais difícil de todos. O interior. O guerreiro moderno que busca o verdadeiro caminho. Não precisa provar nada para o mundo. Ele apenas vive, faz o que é certo e se mantém firme, mesmo sem reconhecimento. Porque ele entendeu: vencer não é conquistar o outro, é conquistar a si mesmo. Você quer vencer de verdade? Então liberte-se da necessidade de testemunhas. Faça o certo, mesmo se ninguém notar. Supere-se, mesmo que ninguém perceba. Cresça, mesmo que pareça que nada mudou por fora. Porque quem vence por dentro, muda o mundo por fora. Lembre-se, as maiores vitórias da sua vida não terão aplausos, mas elas ecoarão no seu silêncio, na sua paz, na sua integridade. E um dia, quando olharem para você e disserem: você tem algo diferente, você vai sorrir e saberá que o que você tem é o peso de todas as vitórias que ninguém viu. O guerreiro se levanta antes do sol, coloca o arco sobre os ombros e caminha até o campo menos, como sempre fez. Mas naquele dia, ele sabe. E o último disparo, a última flecha, o último gesto, e ele sorri, não por tristeza, mas por plenitude, porque ele compreendeu. A missão não é atirar para sempre. A missão é fazer com que o gesto continue mesmo quando ele não estiver mais ali. O verdadeiro mestre não é aquele que acerta todos os alvos, é aquele cujo gesto transforma os outros. Ele não quer seguidores, quer sementes. Ele não quer admiração, quer continuidade. Vivemos numa era em que tudo é descartável, até o conhecimento, até os valores, até a memória. Mas o arqueiro Zen vive diferente. Ele planta gestos que permanecem, palavras que ecoam, exemplos que educam. Imagine um velho artesão que já não tem mais forças nas mãos, mas ensina um neto com paciência. Mostra o corte, explica o som da madeira. E ao fazer isso, seu ofício nunca morre, ou o pensa. E Milma, mulher que, após uma vida de resiliência, não quer troféus. Quer que sua história sirva de mapa para outras mulheres. Quer que sua dor tenha sentido e que sua coragem se torne ponte para alguém. Esse é o legado verdadeiro. Quando o gesto vai além do corpo e vive na memória dos outros. Você quer deixar sua marca no mundo? Então pare de pensar em deixar seu nome e comece a viver de forma tão inteira
Que seus atos falem mesmo quando você se calar. Seja exemplo. Ensine pelo que você é. Inspire pelo que você pratica. E quando chegar a sua última flecha, ela não será despedida. Será continuação. Porque quem vive com verdade não morre. Se transforma em trilha inspiraca. Que se repete em outras mãos. Lembre-se, a última flecha não é o fim. É o começo do que você deixou no mundo. E se seu gesto foi puro, ele voará para sempre.